Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês fazer brusqueta com opções de 2 recheios diferentes. Os 2 são vegetarianos, então vocês podem explorar as pessoas que também não consomem nada de carne. Nós vamos utilizar um pão italiano fatiado da forma longitudinal para fazer a brusqueta bem legal. Eu utilizei aqui aproximadamente 250 gramas de mussarela ralada. Quando você vai fazer a original caprese, pode ser com a mussarela de búfala, não seria com a mussarela normal. Aqui nós temos 2 bandejas de cogumelos. Eu tenho o cogumelo Paris e o cogumelo shiitake, que eu vou fatiar, refogar. E no final da cocção do cogumelo, eu gosto de colocar o tomilho, que é essa ervazinha que está aqui. E na brusqueta caprese, eu gosto de colocar o manjericão. O tomate picadinho, aqui eu tenho 2 tomates picadinhos que eu vou temperar com sal, azeite para colocar na brusqueta. E nós temos uma generosa quantidade de azeite que vai junto com a manteiga para passar no pão. E temos também a quantidade de manteiga, que aqui são 4 colheres de sopa. Temos a quantidade de manteiga que vai para refogar os cogumelos, manteiga e azeite. Então isso é um pouco a gosto, mas para essa receita eu vou utilizar 4 colheres de sopa divididas da manteiga de leite. Agora nós vamos refogar o cogumelo. No início dos ingredientes eu me esqueci de falar que nós vamos utilizar alho e cebola picadinhos, ok? Então eu tenho aqui o alho, eu já deixo picadinho na geladeira, aqui vai aproximadamente uns 3 a 4 dentes de alho. E aqui ficou uma meia cebola grande. E vocês lembram que eu disse que eu uso um pouco da manteiga também para refogar os cogumelos. E o restante eu vou usar para umidificar o pão e fazer tipo como se fosse uma pastinha, para passar no pão embaixo do recheio. Agora que a cebola e o alho já murcharam, nós vamos acrescentar os cogumelos picados e abaixar o fogo, porque eles vão soltar muita água, para não ter necessidade de colocar mais azeite ou manteiga. Eu evito o shoyu por causa do glutamato monossódico, que é a substância riquíssima em sal, com efeito também um pouco excitatório do sistema nervoso central, viciante. Então eu evito o shoyu e uso só o sal mesmo, para fazer um pouquinho mais ao natural esses cogumelos. Tem a opção de usar o shimeji, que é um outro tipo de cogumelo, mas eu gosto desses aqui, que a consistência deles eu gosto um pouco mais, mas o shimeji também é bem interessante. Para a maioria das pessoas, às vezes eles vão preferir o shimeji a esses aqui. Agora eu vou deixar reduzir um pouquinho para ele cozinhar e soltar a água dele e reduzir. O tomilho eu dou uma lavadinha nele e você tem que tipo como se fosse rapar esse cabinho aqui, né? E só a folhinha mesmo para preparação. Agora que nós já meio que homogeneizamos aqui o azeite com a manteiga, a gente vai distribuir nas fatias de pão.
O tomate picadinho sem pele, eu gosto de temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano e um pouquinho de azeite, para ele ficar um pouco mais umidade e sabor, porque essa daqui nós vamos fazer com queijo, tomate e o manjericão. Montando a brusqueta de cogumelos, eu coloco queijo por baixo. Esse é um mussarela, mas poderia ser um parmesão, tá? Fica mais a critério. Talvez o parmesão ficaria até um pouco mais gostoso. Ou então, se você quiser colocar um pouco de queijo embaixo e o parmesão por cima para assar, vale também. Nosso cogumelo já tá, o mix de cogumelos está pronto. Então nós vamos dispor aqui. O manjericão eu gosto de picar um pouco, rasurar um pouco aqui junto do tomate picadinho, ele já tá lavado, tudo sequinho. E no final eu decoro com um pouquinho de manjericão também. Agora que os tomates já estão temperadinhos com sal, azeite e manjericão, um pouquinho de orégano seco, manjericão fresco, eu vou dispor o tomate aqui por cima do queijo. Aí depois que ela estiver assada, a gente decora com manjericão fresquinho. Agora por cima eu vou colocar um pouquinho de parmesão ralado, a critério. Se você não quiser, não precisa, mas para dar aquela crocância de gratinar, entendeu? E depois eu vou colocar, na hora de servir, o manjericão fresco. Agora vamos colocar no forno a 180 graus, para ela ir derretendo esse queijo, ter a crocância, mas não ficar muito torrada. A brusqueta foi ao ponto, né, de fazer essa crocânciazinha do queijo, derreter o parmesão. Aí nós vamos acrescentar um pouquinho de manjericão fresquinho. Se você quisesse acrescentar também um tomate cereja para dar aquele tchan, certo? E agora nós já vamos servir essa brusqueta. Ela serve de entrada de um jantar, acompanhando um vinho e como também um lanche da tarde. É uma delícia essas brusquetas bem feitinhas assim, com cogumelos ou tipo caprese, com manjericão, tomate e queijo. Gostaram da receita? Deem seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.